Olá, pessoas queridas, tudo bem por aí? Vamos falar sobre protetor solar, mais precisamente sobre FPS. O que é, o que significa aquele número do FPS ali na embalagem do protetor e uma dúvida que praticamente todo mundo tem. O FPS acima de 30 adianta alguma coisa? Faz alguma diferença? Vamos saber sobre isso agora. FPS é uma sigla que significa fator de proteção solar. Eu não vou dar explicações técnicas sobre o FPS para não ficar cansativo e eu vou informar só o que eu acho que é importante todo mundo entender de uma forma bem objetiva. O FPS é responsável por garantir a proteção contra os raios UVB. Os raios UVB são um tipo de radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Esses raios causam queimadura imediata na pele, vermelhidão, e eles são mais intensos no período de 10 às 16 horas. Para a gente garantir uma boa proteção, é importante que o protetor solar tenha um FPS mínimo de 30. Então, com FPS abaixo de 30, não é recomendado usar. O FPS de 30, se aplicado corretamente, ele vai garantir uma proteção de 96%. E acima disso, será que faz diferença? Realmente, o FPS acima de 30, o ganho de proteção é mínimo, bem pouco. Isso significa então que o FPS 50, 70, 100 não serve para nada? É só jogar dinheiro fora? Não. Existem ressalvas importantes. No Brasil, a gente tem a cultura de aplicar pouco produto, aplicar menos protetor solar do que a quantidade ideal. E aplicando pouco produto, você acaba diminuindo a eficácia do FPS. Esse FPS pode cair até pela metade. Então, generalizando, você aplicando um protetor com FPS 30, se você não aplicar de forma correta, na quantidade correta, você acaba diminuindo esse fator de proteção para 15. Ou seja, você não vai ficar suficientemente protegido. Então, aplicando um protetor com FPS maior, mesmo que você aplique menos quantidade do que é ideal, você acaba diminuindo esse FPS, em média pela metade, mas ainda assim você acaba tendo uma proteção melhor. Por exemplo, se você aplicar... Por exemplo, se você aplicar um protetor com FPS 70 de forma incorreta, na pior das hipóteses, você vai estar garantindo uma proteção de 35, que é a metade. Gente. Quer dizer, de qualquer forma, você vai estar garantindo uma boa proteção. Além disso, as pessoas que sofrem com melasma, que têm a pele com tendência a manchar, que têm a pele muito branca, fototipo 1, que a pele muito branca, ela nunca bronzeia, ela sempre queima, fica vermelha. E as pessoas que têm tendência a ter câncer de pele, em todos esses casos, é válido você usar um protetor com FPS mais alto. Eu recomendo no mínimo 50. Porque, como eu falei, o ganho de proteção do fator 30 para os fatores mais altos é mínimo, mas tem um ganho. E nesses casos, esse ganho mínimo pode fazer toda a diferença. Entendido? Agora eu quero falar outra questão. Um protetor solar, quanto maior o FPS dele, maior a sua composição química e, como consequência, a sua fórmula fica um pouco mais pesada, digamos assim, e o protetor não consegue ficar tão sequinho como um protetor de FPS mais baixo. E é por isso que geralmente tanta gente observa, por exemplo, no mesmo protetor solar que tem as opções FPS 30 e FPS 70, mesmo sendo o mesmo protetor solar, o FPS 30 vai apresentar uma cosmética melhor, mais sequinho, e o de FPS 70 pode ser que fique mais oleoso. Agora que vocês já entenderam sobre o FPS, lembrando que ele está envolvido na proteção contra os raios UVB, eu quero falar um pouquinho sobre os raios UVA. Os raios UVA eles também são raios ultravioleta emitidos pelo Sol. Eles não causam queimadura imediata, vermelhidão, mas eles penetram profundamente na pele e vão causar envelhecimento precoce e a longo prazo levam ao câncer de pele.
Esses raios são constantes durante o dia inteiro, não só em horários de pico, como o raio UVB, e eles conseguem atravessar vidros de janela, de carro. Por isso que tão importante quanto você observar o FPS na hora de comprar o seu protetor, é você observar também a proteção contra os raios UVA. Essa proteção geralmente vem escrita no rótulo, e o ideal é que a proteção UVA seja no mínimo 1/3 do FPS. Então, por exemplo, se você vai comprar um protetor com FPS 30, a proteção UVA dele deve ser a proteção UVA dele deve ser no mínimo de 10. Em alguns protetores não vem escrito em números a proteção contra os raios UVA. Ela pode vir em sinais de mais. E aí você observa a quantidade desses sinais. Se você tiver uma quantidade mínima de 3 sinais de mais, você está garantindo uma boa proteção contra os raios UVA. É isso, gente. Eu espero ter tirado a maioria das dúvidas de vocês que deixaram lá no Instagram. Aproveitem quem não segue para seguir. Continuem curtindo, comentando. Beijão, até a próxima!